Fala pessoal, olha só, chegamos com mais um vídeo exclusivo para vocês, tá? Fique ligado que nesse vídeo tem muita informação e a notícia bombástica vindo dos bastidores do clube. Antes de tudo, já deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui de qual cidade você está assistindo esse vídeo e já vou adiantando que a notícia é bombástica, tá? Bora lá. Durante o vídeo vão aparecer vários links de produtos que a gente selecionou exclusivamente para vocês, torcedor, tá bom? São produtos de excelente qualidade que tá com preço imperdível, com aquele desconto camarada para todos vocês, tá bom? Sem mais delongas, bora pro vídeo que tem muita informação e a notícia exclusiva, tá? Exclusiva, você não vai ver em nenhum outro lugar. Bora! Hoje é dia de Copa do Brasil, decisão pro Vitória, quartas de final, vai jogar fora de casa. Lembrando, Vitória ainda não venceu fora de casa em competição nacional. Nem Copa do Brasil, nem Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil foram 2 derrotas fora. Perdeu pro Flamengo, no Maracanã, resolveu no Barradão. Perdeu pro Atlético Paranaense lá na Liga Arena. Conseguiu goleada no Barradão e passou de fase. Agora, joga com um adversário de zona de rebaixamento. Antes, o Vitória estava brigando com times de topo da tabela. Flamengo segundo colocado, Atlético terceiro. O Vasco é o vice-lanterna da competição, vem de 2 goleadas. Hoje, 9h30 da noite, você curte esse jogo ao vivo na tela da Rede Bahia, com grande equipe da Globo pra transmitir, tá bom? E pra essa partida, hein? Vitória com desfalques importantes. Diego Tárzia tá suspenso, terceiro cartão amarelo. Baralhas, desconforto muscular, ainda segue fora do time pelo 4º jogo seguido, gente. Mas tem o retorno do Kaique Gonçalves, que a gente flagrou no embarque do Vitória pro Rio de Janeiro ontem, com a repórter Gabriele Gomes. Vamos acompanhar. Deixar tudo o que rolou no Bavi para trás e ter um olhar renovado hoje à noite. A estratégia é virar a chavinha. A gente se colocou nessa posição de jogos importantes para o Vitória e não deixar que o resultado ruim no Clássico abale nosso mental. O Vitória embarcou ontem para o Rio de Janeiro, ainda sem Baralhas, de fora pelo 4º jogo seguido. A novidade é a presença de Kaique Gonçalves, que deve ir para a partida no Rio de Janeiro. Tudo indica também que Martínez, que não iniciou o Bavi por controle de carga, comece a partida diante do Vasco, colaborando principalmente na proteção defensiva. A gente sabe que por estar jogando fora de casa, o time mandante sempre vem com a pressão, então a gente tem que saber lidar com essa pressão e conseguir fazer um excelente jogo lá no Rio. Apesar da derrota em pleno Bavi, no Barradão, o Vitória prefere se ater ao fato de que eliminou da Copa do Brasil o Flamengo e também o Atlético Paranaense. E em 2 confrontos em que o Leão precisou se superar e reverter a vantagem adversária, é ressignificar o momento para, quem sabe, conquistar a primeira vitória fora de casa, quando o assunto é competição nacional. Não deixar a ansiedade tomar a conta das nossas decisões nos jogos, né? Ter calma, ter paciência, que na hora certa a vitória vai vir fora de casa. Pois é, Gabriele Gomes estava acompanhando o embarque do Vitória lá para o Rio de Janeiro ontem, mas já temos 2 repórteres lá no Rio de Janeiro. Renan Pinheiro trouxe o recado para você, Costa Filho também está por lá. E no Globo Esporte a gente vai trazer um pré-jogo super especial de Vitória e Vasco, inclusive com a provável escalação para você, tá? Com as atualizações. Olha aqui, ó, o Jair Ventura, gente, só teve 2 dias de trabalho com os jogadores, né, depois do Bavi. Na segunda, não tem o que fazer, é regenerativo, recuperar os atletas, e ontem foi o único treinamento mesmo em campo para ele ver o que pode fazer com as ausências e com os jogadores que podem pintar como titulares, tá bom? Como eu já falei, Baralhas, desconforto muscular, tá fora. Diego Tárzia, tá suspenso, tá bom? E o Pochettino não pode jogar, porque ele não foi relacionado, não foi registrado na CBF por ter pertencido ao Fortaleza. O Vitória só podia registrar 3 jogadores que pertenciam a outros times e já tinham jogado pela Copa do Brasil, tá bom? Então vamos mostrar aqui pra você, ó. O Brites, o Zé Vitor e o René são esses 3 jogadores que já tinham jogado por outros clubes e o Vitória decidiu inscrever. Lucas Arcanjo, Brites, Kaká, Luan Cândido e Ramon. O meio de campo deve voltar com 3 volantes por conta da ausência do Diego Tárzia, que estava funcionando bem por aqui. Então Zé Vitor, Kaique Gonçalves e Emanuel Martínez, que vai poder jogar os 90 minutos. No Bavi foi controle de carga, tá, gente? Muita gente achou estranho o Jair Ventura não colocar o Martínez como titular. Estava no banco, entrou no segundo tempo para jogar 45 minutos. Eric vai ser titular por uma ponta, Mateuzinho pela outra, flutuando aqui pelo meio, e o René é o centroavante desse time do Vitória. E se você quiser mais informações, vai no ge.globo.br/BA, que também tem uma notícia interessante, tá? Vitória rescindiu o contrato com o goleiro Gabriel Vasconcelos. Lembra dele? Ele que chegou com pompa do Juventude para ser, quem sabe, titular, brigar com o Lucas Arcanjo pela posição.
não deu certo, foi emprestado para o Sport, voltou e agora o Vitória anunciou a rescisão de contrato com o goleiro. Ele estava fora dos planos, né? Tanto que não foi nem relacionado ainda nesse segundo semestre. Vitória anunciou ontem e a gente traz aqui a notícia toda detalhada com os números do Gabriel no Vitória. Você pode acompanhar também no ge.globo.br. Para jogar contra o Vasco fora de casa. Lucas Arcanjo no gol, Brites fazendo a função ali na lateral direita, né? Kaká e Luan Cândido os zagueiros e o Ramon na lateral esquerda. O Emanuel Martínez com o Zé Vitor ali como volantes, Kaique Gonçalves e o Wallace fechando o meio campo. Sim. Eric de um lado, Mateuzinho do outro e o René lá na frente. Sem muitas mudanças, né? O Martínez não começou entre os 11 titulares no final de semana, ele começou com o Wallace, o Kaique volta também, o Kaique estava tendo a sequência, acabou se lesionando, acho que ele volta, e esse meio campo com o Martínez, com o Kaique e Zé Vitor aí para abastecer ali Eric, René e Mateuzinho. A questão, né, ali, é tentar voltar vivo o suficiente para, no Barradão, onde ele tem sido muito forte, tentar avançar, né, Lino? É que o Vitória tem uma coisa que o Vasco perdeu, né? Os dois estão confiantes em Copas, né? O Vasco em especial por causa da Sul-Americana, mas o Vitória eliminou o Flamengo, pô. Você ganha uma confiança fora do comum até, né? Mas o Vitória tem confiança no jogo em casa, o Vasco perdeu isso. O torcedor do Vasco está muito tenso, espera que o time reaja, mas erra 2, 3 para você ver o que acontece. Muda completamente o ambiente, o torcedor do Vasco realmente pressiona o time em alguns momentos pela ansiedade, né? Vamos ver como vai ser o comportamento, já que tem confiança em Copas, aproveita e tenta algo diferente, porque o Vitória vai tentar enrolar esse jogo para levar para casa a decisão. E tem uma diferença entre os Maracanã, dois. Né? Oi? Cogitou, mas não conseguiu entrar em acordo lá com o Flamengo e tal, e o Fluminense, né, que hoje administram o Maracanã, então o jogo vai ser em São Januário. Acho que o Vitória tem uma questão que tem feito diferença para ele, e em relação ao Vasco fica mais evidente que um tem e o outro não, que é um centroavante que faz gol. Né? O René está numa temporada muito boa, tem feito gols. Tem feito gols. O Eric não é um centroavante, joga pelo lado, mas também é um jogador que tem feito gols. Mateuzinho tem marcado o Mateuzinho faz os gols dele. Então é algo que o Vasco não tem, né? O jogador que faça gol constantemente. Tem o Kaiser que entra nos jogos também, que esse ano não tem marcado, não vem marcando tantos gols, mas quando entra, dá movimentação, dá dinâmica, continua com a dinâmica de ataque. É um time muito bem organizado pelo Jair Ventura, tem pecado muito nos jogos fora de casa, né? Conseguiu uma virada importante diante do Atlético, mas não vai ser sempre que o Barradão vai ser fundamental ali, então é importante voltar vivo também. É um jogo muito interessante, vamos ver como se comporta o Vasco em casa, com o torcedor, e o Vitória ali tentando se segurar. Cara, até coisas que ainda há pouco pareciam ser seguras no Vasco estão começando a desmoronar, né? O Léo Jardim era numa fase ruim, né? Sustentava o time, cara, salvava o time, hoje em alguns momentos até atrapalha, quem diria, né, cara? Pois é. Vamos fazer o seguinte, vamos ao intervalo aqui no Troca de Passes, na volta a gente vai mostrar os gols. O Leão da Barra está ferido, mas não há tempo para lamentações. 2 dias depois do Bavi, o time embarca para o Rio de Janeiro para tentar vencer o Vasco pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Jair Ventura tem sérios problemas para resolver. O primeiro deles, Diego Tárzia, que foi titular no Clássico de domingo, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. No meio de campo, ele segue sem Baralhas, capitão do time, que está no departamento médico. A boa notícia vem justamente do DM, porque Kaique Gonçalves foi liberado, viajou com a delegação e pode inclusive ser um dos titulares nessa partida de quarta-feira. Ele tinha um trauma no joelho, mas já está plenamente recuperado. Jair Ventura tenta remontar o time, juntar os cacos, depois de perder o Bavi por 2-0 no Barradão, e tem um grande desafio jogando em São Januário, que é vencer a primeira partida por uma competição nacional este ano jogando fora de casa. Pelo Brasileirão, ainda não conseguiu vencer. Pela Copa do Brasil, perdeu para o Flamengo por 2-1 no Maracanã e venceu no Barradão por 2-0. Perdeu para o Atlético Paranaense por 2-0 na Arena da Baixada e depois goleou em Salvador por 4-0 para carimbar a vaga para as quartas de final. Agora tem um grande desafio. Precisa, pelo menos, para não ter preocupação, voltar com um empate do Rio de Janeiro. Vamos conferir as prováveis escalações também de Vitória e Vasco. O Vasco de Pedro Emanuel tem Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano. Meio campo, Sousa, Thiago Mendes e Tietê. E no ataque, Adson, Andrés Gomes e Colídio ou DVD. O provável vitória do Jair Ventura, Lucas Arcanjo no gol, Brites, Kaká,
Luan Cândido, Ramon. Meio campo, Kaique ou Wallace, Zé Vitor e Martínez. Lá na frente, Eric, Mateuzinho e René. O Vitória, Lu, é muito competitivo, tem sido muito organizado pelo Jair Ventura. É verdade que perdeu o clássico diante do Bahia, uma confusão no final, mas é um time competitivo e joga bem para aquilo que tem de joga bem em casa. E não tem oscilado tanto, principalmente jogando no Barradão. O Vasco encontrou, parece ali um norte com o Pedro Emanuel, mas quando erra durante o jogo, leva a goleadas. Levou do Palmeiras na última semana e já tinha levado outra goleada. Então o Vasco pode desligar a qualquer minuto. Eu acho o time do Vitória mais constante. Quando o Pedro Emanuel chegou ao Vasco, a gente falou muito sobre ele ter conseguido fazer a equipe tomar menos gols, porque o Vasco tomava muitos gols e aí ele ficou aí 3, 4 jogos sem baliza zero, que a gente chama, mas agora também é o que você falou, a chavinha vira, parece que vai na goleada e todo mundo morre e toma um monte de gol. Mas o grande ponto o treinador, o Pedro Emanuel, ele já falou que ele não vai poupar. Então, os melhores jogadores, aqueles que estiverem nos melhores níveis, vão entrar em campo contra o Vitória. E eu acho certo, porque assim, é claro, o Vasco está na zona de rebaixamento, na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Mas é Copa, você consegue ganhar muito dinheiro. E se você consegue fazer um resultado muito bom agora, em casa, aí na volta contra o Barradão, você pode só segurar um pouco o jogo. E a gente vai ver aí, colídio ou DVD. Eu entraria com colídio. O colídio dá muito mais movimentação para esse ataque, ele não fica preso entre os zagueiros. Então eu acho ele, o gol que ele fez agora também entrando contra o Palmeiras, ele se provou que merece ser titular sim. E é claro, do outro lado, o Vitória. O Vitória tá estável, tá até melhor, muito melhor que o Vasco no Campeonato Brasileiro. É um dos melhores mandantes. Então, assim, pro Vitória conseguir um empate fora de casa e decidir lá no Barradão, é tudo que eles querem. Boa notícia também ao Thiago Mendes, que tem jogado muito bem. Vamos ver se vai chamar responsabilidade neste duelo super importante para as duas equipes, valendo um bom dinheiro. O Pix. Sempre bom. O Clássico Grenal... Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então já deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E eu quero saber de você, o que você achou dessa notícia. Deixe aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima. Valeu!